Vamos ver se a internet vai segurar. Boa tarde. Como estão? Olá, Alexandra. Olá. Ah, que bom, acho que tá dando certo. Eu tentei entrar antes e já encerrou o vídeo. Eu falei, ixi, não vou conseguir fazer a live. Então tava meio apreensiva aqui, mas acho que vai dar tudo certo. Como estão? Oi, Mônica. Vamos lá. Estão me ouvindo bem? Eu queria só pedir para vocês me avisarem se sair de sincronia, tá? O áudio com o vídeo. Porque quando a internet vacila, isso acontece, aí fica muito ruim, aí eu prefiro pausar e a gente conecta de novo, tá bom? Boa tarde! Vamos falar hoje do Alegria da Matemática pré-B, a continuação, finalmente, né? Tá ótimo, que bom. Então tá, se houver alguma variação, vocês vão me avisando, por favor, tá bom? Vou tentar ficar de olho nos comentários. É muito difícil eu conseguir acompanhar os comentários durante a live, até porque a gente tá no raciocínio, né? E acaba atrapalhando um pouco, mas eu vou tentar ficar de olho aqui, tá bom? Vamos lá, então? Deixa eu ver. Caiu de novo, acho que tá tudo certo, né? Bom, eu imagino que boa parte dos que estão aqui já conhecem o meu trabalho, já conhecem o Alegria da Matemática, primeira parte, né, que é o pré-A, que foi por aqui que nós começamos essa conversa sobre materiais na linha do método Singapura do ensino de matemática. E hoje a gente vai falar do pré-B, que é a continuação, que já ficou pronta. Já não, né? Agora ficou pronta, demorou um pouco. Mas ficou pronta e já vai estar disponível lá no Família de Trigo. Mas eu vou dar um panorama só para quem tá caindo de paraquedas, tá? Não tá sabendo aqui qual que é o contexto do material. Para vocês se localizarem, então, e entenderem qual que é a proposta do Alegria da Matemática pré-B, tá? Aqui a gente está falando de materiais na linha do método Singapura. O método Singapura foi cunhado, né, em Singapura. Para quê? Para ajudar numa defasagem que eles tinham muito grande. Então, eles têm lá 95% das escolas, são escolas públicas. E aí foi uma política pública de entender por que as crianças lá não aprendem matemática. Eles sempre eram os últimos, né, dos rankings internacionais e tudo mais. Né? Conhecemos bem essa posição, estamos habituados a ela, mas foi então uma iniciativa de vamos procurar métodos eficientes para o ensino das crianças, né? Então, na linha da matemática surgiu então o chamado método Singapura, que lá eles não chamam de método Singapura, nós conhecemos isso fora, né? Mas lá na verdade, eles estudaram várias linhas, né, de ensino e então cunharam um formato que hoje chamamos de método Singapura, tá? Tem várias coisas interessantes e importantes sobre o método Singapura, mas eu vou tentar ser um pouco mais breve. Na live da primeira apostila, eu fui um pouco mais, né, me delonguei um pouco mais nisso, falei de vários aspectos, não todos ainda, que a gente vai conversando isso conforme a gente for caminhando, tá? Mas é muito importante a gente entender que no método Singapura, ele parte de alguns princípios, tá? Especialmente aqui no começo, educação infantil, começo do ensino fundamental, é muito importante no método Singapura que a aplicação, né, de um conceito passe por 3 etapas, tá? A primeira etapa é a etapa concreta. O que é a etapa concreta? Justamente o que o nome diz. É eu pegar isso aqui na mão, eu manipular, eu colocar de um lado para o outro, né? Eu juntar com outra coisa. Manipular um objeto, né, uma fruta, algo, qualquer coisa que a criança possa segurar com a mão, isso é o concreto. É a primeira etapa de todas. Então, a matemática, ela começa para a criança no concreto, tá? Depois do concreto, a gente evolui para o simbólico, tá? O simbólico é o quê? Eu estou manipulando aqui um cubo, tá? Então, eu vou chegar numa apostila, numa página, e vai ter um cubo ali desenhado, tá? Então, é aquela representação por meio gráfico, por meio de um desenho,
a gente chama isso da etapa simbólica. Então, o concreto, a criança está manipulando de fato o objeto, e no simbólico, ela está vendo uma representação daquele objeto no papel, tá bom? Já é a segunda etapa essa. Por fim, nós teremos a terceira etapa, que é o abstrato, tá? No abstrato é o quê? Estou falando aqui. Isto aqui é... Aqui, ó. Isto aqui é uma caneta, um lápis, tá? Eu abri aqui na página, tem um lápis desenhado, então pense que é um lápis. Isso é um lápis, a criança está manipulando, ela está pegando uma unidade, ela tem aqui um lápis. Aí ela vai lá pro material e vê aqui, um lápis. Tá desenhado aqui, ó, um único lápis. Que ela manipulou aqui no concreto, agora ela tá vendo aqui no simbólico. E por fim, ela vai passar agora para o número 1. Então, o número 1, a representação numérica daquilo que eu estou manipulando, daquilo que eu vi no formato simbólico. Agora eu vou para o abstrato, eu vou abstrair daqui. Então, eu tenho ali uma quantidade do número 1. Então, se você chega para uma criança pequena, né, e simplesmente apresenta o número 1, né, o que que isso aqui quer dizer? É abstrato, entende por quê? O nome é muito longe, né? É o abstrato mesmo. Então, ela primeiro vai passar por essas etapas para ela conseguir relacionar que isso aqui simboliza uma quantidade que ela pode pegar, que ela pode sentir. Isso aqui é 1, né? Aí, quando eu virar aqui, manipulei 2, agora eu tenho 2 cubos, né? Então, aí eu vou fazer a conexão com a parte abstrata da matemática, que é o número, tá? Isso é uma situação que vocês vão ver, vocês vão lembrar, né? Todos nós passamos. É muito comum acontecer a gente ir direto para o abstrato, né? Por exemplo, não sei, as dores de todos aí, frações. Nossa, como é difícil entender fração. Por quê? A gente vê lá, né? 1/2, meio, né? 2/3, né? 4/5. E a gente vai falando e vai escrevendo lá, tira o denominador comum para resolver qual é a soma, a multiplicação, enfim, as contas ali com as frações. Então, a gente memoriza como a gente tem que fazer com os números, mas a gente não entende de fato o que aquilo quer dizer, né? E é justamente aí que o método Singapura entra. Primeiro você vai manipular aquilo, isso também depois nas frações e tudo mais, nos outros conceitos, né? A gente ainda está nos básicos, mas a gente vai evoluindo isso também no concreto, né? Tanto é que no Singapura, a gente vai ver, né, um pouquinho mais para frente, ano que vem, o modelo de barras, né? E no modelo de barras, você vai resolver frações, por exemplo, né? A criança vai resolver frações, nós também por tabela, né? Usando o modelo de barras, sequer falando sobre denominador comum, né? Então, é uma maneira de você entender a lógica daquele problema, entender o que representa 1/3, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. É eu pegar 1 inteiro dividido em 3. Isso aqui vai ser o 1/3 da minha fração. E aí eu vou representar isso da maneira simbólica, né? Então, eu peguei ali no concreto, na maneira simbólica é o meu inteiro, que eu vou dividir em 3. E aí eu vou pegar uma dessas partes. E aí eu vou para a última parte, né? Simbolizando no abstrato. Então, a gente pula essas etapas e acaba ficando uma coisa muito mecânica, né? Sem muito o porquê, entender o que aquilo quer dizer de fato. A gente só resolve os exercícios, né? E chega no final, tá certo, tá errado e paciência, né? No método Singapura tem isso também. Então, o meu objetivo não é que a criança acerte a conta, né? Que ela me entregue um número correto, né? Como é o nosso padrão aqui. Então, a gente tem aqui diversos exercícios. A criança vai colocar o número ali no final. Se o número tá certo é porque ela sabe e tem uma nota maior. Se tá errado, ela errou, né? O método Singapura, isso é a última coisa, da última, se é que entra. Por quê? Me interessa no método Singapura, justamente por toda essa elaboração, entender ou perceber o que a criança entendeu, se ela conseguiu adquirir aquele conceito, se ela tá fazendo aquilo só porque ela sabe que se ela vê o 1 mais o 1 é o 2, ou se ela entendeu o que significa eu pegar 1 e juntar com outro 1 para então formar o 2, entende? Isso é um conceito, obviamente, uma conta muito básica,
Mas no método Singapura, isso é muito importante. Então, uma aula no método Singapura não é uma aula onde você passa os exercícios e espera que a criança te devolva a resposta certa, né? É uma aula dinâmica, a criança tem que falar, porque você só vai entender, ou melhor, só vai perceber o que a criança aprendeu de fato se ela te falar, né? Não é só se ela coloca o número certo no papel, e isso é muito importante, muito importante. Então, você vai perceber também na apresentação da apostila que, por exemplo, para fazer a soma, nós vamos usar de diversos recursos, porque às vezes um modelo não atinge todas as crianças ou não fica tão claro assim. E aí você ajudando com um outro modelo ou um terceiro modelo, ela vai ver que aquele mesmo raciocínio ela pode abordar de formas diferentes, né? E às vezes um dos modelos é mais eficaz para ela entender aquilo. Então a gente vê isso no método Singapura, tá? Outra coisa do método Singapura é que ele é um sistema em espiral. Ou seja, a gente vê uma coisa, depois ela vai aparecer de novo de maneira mais profunda e assim vai. Então a gente vai sempre construindo uma coisa em cima da outra com muita precisão, tá bom? Então, muito bem, vamos para a apostila. Vou só ainda terminando essa questão do método Singapura. Então, quando você vai aplicar uma apostila como a minha do método Singapura, se você só pegar o material, sentar com a criança, abre na página e vai resolvendo aí, você vai estar abrasileirando o método, digamos assim, tá? Por quê? O interessante no método Singapura é justamente essa troca, né? Justamente você fazer a manipulação dos objetos, fazer no concreto, ouvir o que a criança percebeu, né? Conversar, perguntar, né? Fazer uma mediação mesmo dessa aprendizagem, não simplesmente aplicar a apostila. Então, a aplicação da apostila é importante, sim, mas ela é uma segunda etapa, tá? Então, junto com a apostila, tem esta folhinha aqui, que é o manual de aplicação, tá? O que é esse manual? Eu pego a apostila, o Alegria da Matemática pré-A também já tem, então, se você já tem esse material, você já tem o manual de aplicação. Eu dividi em etapas. Então, por exemplo, a primeira etapa nós vamos fazer a introdução do capítulo e vamos fazer a lição 1 e 2. A segunda etapa, vamos fazer a lição 3, 4 e 5. E antes de cada etapa, você tem uma manipulação no concreto, né, para fazer com a criança, daquele conceito que você vai trabalhar depois na apostila de maneira simbólica e de maneira abstrata também, tá bom? Então, é muito importante quando você for aplicar a apostila, o método Singapura só serve para matemática, não. Lá eles fizeram isso de maneira mais geral, então eles têm melhores posições em línguas, em ciências, é muito interessante, quem quiser pesquisar depois, tá? Mas estamos focando na matemática. Então, sempre você vai ter aqui, ó, uma explicação, um material concreto sugerido, tá? Sabrina, preciso ter tudo que você escreveu ali? Não, às vezes você tem um outro material que supre muito bem aquela necessidade daquele exercício. Ou você vai fazer alguma modificação que acabe no mesmo resultado. Não tem problema nenhum, você pode adaptar com o que você tiver em casa. Alguns materiais são interessantes você ter, né? E isso eu vou mostrar para vocês também. Por exemplo, essa tábua aqui de centena, que eu vou mostrar para vocês hoje. Isso aqui é interessante que você tenha, porque a criança vai usar para fazer cálculos, né? Mas dá para substituir? Dá. De repente você tem impresso, né? Do número 1 ao 100, que inclusive tem no material, né? Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Pode ser que usar de outra maneira também, ó. E aí você vai andando, né? Com o cubinho ou algo, né? Que caiba melhor aqui para fazer o mesmo efeito da tábua. Enfim. É possível adaptar, tá bom? Então, às vezes a gente fica meio assustado, nossa, mas precisa de muitos materiais concretos, né? O extra acaba encarecendo muito o material, e na verdade a gente precisa ter um pouco de imaginação, né? De conseguir abstrair do papel com o que eu tenho ao meu redor, na minha casa, que eu já tenho de materiais, e você poder usar aquilo na aplicação, tá bom? Então, são materiais sugeridos. Então, você vai ter sempre aqui, ó, a etapa. Quais são as páginas que você vai trabalhar naquela etapa? E antes de ir para as páginas, você vai fazer uma aplicação na maneira concreta daquele conceito que nós vamos trabalhar ali naquela etapa, tá bom? Então, vamos lá
Deixa eu virar aqui para vocês a câmera para o material. Então, só repassando, este aqui é o segundo volume, tá bom? Que completa este primeiro volume aqui da Alegria da Matemática. Então, esse é o pré-A e este é o pré-B. Aqui no pré-A, vocês viram combinação e classificação, os números até 5, depois até o 10, ordem numérica, formas geométricas, padrões, medidas e tamanhos, peso, capacidade e comparação de grupos, tá? Então, foi essa o conteúdo da primeira apostila, que tem também, né, o manual de aplicação e tudo mais, tá bom? Essa apostila já está disponível e tem um vídeo só dela, onde eu mostro ela inteiramente por dentro, comento todas as páginas, tá bom? Que é o que nós vamos fazer hoje com a segunda apostila, que é essa daqui. Então, vamos lá. Para quem compra o material impresso, gente, você vai ter acesso aos materiais extras, tá? Ao manual de aplicação, usando o QR Code aqui, tá bom? Então, você vai abrir a câmera, bater aqui e vai seguir no link, que ali você vai fazer o download de tudo. Para quem compra o material impresso. Para quem compra em PDF, isso já vai estar listado ali para você fazer o download, junto com o material da apostila, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, no pré-B, nós vamos trabalhar 10 unidades também. A primeira, comparando números, seguido por números até 20. Números conectados, né, que é esse diagrama aqui, que vocês veem por aí. A criança vai aprender a manipular o diagrama. Adição, subtração, um capítulo onde você mistura os dois, adição e subtração, muitas vezes no mesmo problema, tá? Números até 30, tempo, nós vamos ver, e números até 100, e também dinheiro com as moedas. Como a gente está trabalhando os números até o 100, então nós vamos trabalhar com as moedas ali, trabalhando os centavos, tá bom? Então, vamos lá. Primeira etapa aqui, primeira unidade, nós vamos comparar números. Parece muito básico, mas você precisa dessa comparação para entender o que é maior, o que é menor, o que vem antes, o que vem depois, porque você precisa dessa estrutura para fazer adição e subtração, tá bom? Então, aqui, ó, a criança vai conversar com você, ela vai olhar a imagem e você vai perguntar, o que é que você está vendo? Aqui a gente tem um guia, ó. Quantos gatos tem? Né? Tem cadeiras suficientes para o gato? Então, tem 3 gatos e tem 3 cadeiras. Comparação de números iguais, tá? Então, numa conversa, você já está trabalhando o conceito que você vai usar nessa unidade, né? Quantas xícaras tem? Tem 2 xícaras. Ixi, tem mais xícara do que gato. Algum gato vai ficar sem xícara, porque 2 é menor do que 3. E aqui ela vai poder ver no concreto. Ó, esse tem uma xícara, esse tem uma xícara, esse não tem, esse tem um copo, né? Ou aqui, quantos cupcakes tem? 2. Né? E aí você vai conversando com a criança dentro da imagem aqui, para que ela já perceba tudo que você vai precisar ali naquela unidade, tá bom? E aí aqui nós temos... travou. O vídeo pausou. Deixa eu virar aqui momentaneamente. Me diga se está sincronizado, por favor, o áudio com o vídeo, para eu poder continuar. Tava travando, travou aqui, pausou, voltou. Mas só me diz aqui no chat se tá sincronizado. Tá, ótimo, obrigada. Obrigada, gente. Então, vamos continuar. Então, aqui, olha, o material concreto. Antes de você começar essa etapa aqui, então você vai pegar lá os animais de brinquedos que tem aí na sua casa, vai pegar pompons ou outros objetos quaisquer, né, cubinhos, enfim. E aí você vai colocar tudo dentro de uma caixa. E aí você vai perguntar para a criança, vai pedir para ela tirar e ver se tem um objeto, um pompom, um cubinho para cada um dos animais, né? E a princípio, sim, estarão iguais. Aí você vai pôr tudo de volta na caixa, tirando um. E aí ela vai perceber qual que tem a mais agora e qual que tem a menos. Depois você vai inverter. Então, primeiro ela vai fazer isso aqui simulando, né? Então, ela tem lá os animaizinhos, né? Dentro da caixinha, ela vai separar, deixa eu pegar aqui um cubinho. E aí, o alimento do bicho, por exemplo, tá? Tem um para cada um. Aí você vai misturar tudo de novo e vai tirar um dos bichinhos, um dos alimentos. Então, ela vai ver que tá faltando um, né? Tem a menos, né? Os animais têm a mais. Então, primeiro ela vai manipular no concreto
depois ela vem aqui pro material, tá bom? Isso tá tudo descrito aqui para vocês fazerem. Mas a gente vai voltar aqui depois que eu tenho uma outra novidade ali sobre isso. Mas pro final, vamos lá. Então aqui ela vai comparar números iguais, cada pata tem um patinho. Aqui já vai ser números diferentes, né? Então nós temos 5 coelhos e 4 cenouras. Há suficiente para todos os coelhos? Não há, porque um dos grupos é maior do que o outro, né? Aqui ela vai comparar e ela vai marcar. Há mais o quê, né? 5 melancias e 3 limões. Então há mais melancias. E aí ela vai começar a trabalhar esta proporção, né? Qual é o grupo maior? Aqui também, agora o grupo menor, né? A gente vai dar ênfase no maior, depois ênfase no menor, né? A abelha suficiente para todas as flores, né? Qual que é o pote que tem menos, tem uma quantidade menor? Aqui ela vai começar a comparar agora, de fato, os números, tá? Então ela vai ter aqui 5 balas, ela vai colocar aqui o número 5, né? E aqui ela tem 4. E aqui ela vai ter que preencher. É maior que? Qual número é maior do que o outro? Então, ela vai completar agora passando para o simbólico. Então, a gente estava até agora trabalhando no concreto e no simbólico. E agora a gente vai passar para o abstrato, tá? Então, o 5 vai ser maior do que o 4, que foi o que ela contou aqui. Que, inclusive, você pode usar, né? Os cubos, ficaria muito legal. Porque você pode fazer essa comparação muito clara, né? Então, por exemplo, você tem 5 unidades aqui e você tem 4 aqui. Pode pedir para ela agrupar, ó. Ela vai fazer uma coluna e a coluna do 4 vai ser menor, tá bom? Essa necessidade de você usar o concreto no momento da apostila, ela vai se dar também pela idade da criança, pela maturidade que ela já tem, né? Quanto menor a criança, mais material concreto durante a aplicação, tá bom? Então, aqui, ó, observar a cena. Tem uma criança que tem menos maçãs, uma criança que tem mais maçãs. E aí a gente vai conversar. Qual quem tem mais, qual tem menos? Quantas maçãs aqui tem menos tem? Quantas aqui tem mais tem? Né? E como a gente poderia fazer para que elas tivessem a mesma quantidade? Então, uma delas teria que tirar uma maçã ou dividir a maçã, enfim, eles podem trazer diversas coisas. Mas é importante que você converse, que a criança observe e ela fale, porque só falando que você vai conseguir perceber até onde ela entendeu, tá bom? Aqui, né, então você tem um ninho com 2 ovos, que é maior do que qual ninho? O ninho com 1 ou com 3? E aí a gente vai fazendo essa comparação agora, ó, simbólico e abstrato. Aqui ela vai passar para o abstrato ainda, né? Então, ela vai contar quantas laranjas tem e ela tem que desenhar uma a mais. Então, tem 5 aqui, ela precisa fazer 6 aqui, tá? Então, acrescentando uma a mais. Aqui também, eu coloquei até essa barrinha aqui para que ela possa acompanhar, né? Então, a cada pote, um elemento é adicionado, né? Então, primeiro nós temos 2, depois nós temos 3. Quanto vai ter aqui? Então, 1 a mais, vai ser o 4. Aí, aqui temos o 5 e quantos vai ter aqui? Ela tem que desenhar e escrever os números abaixo, tá bom? Aqui, por exemplo, eu começo com um pote vazio, ela tem que preencher esse. Então, como é que ela vai descobrir isso? Contando o próximo, tem 5, então ela precisa descobrir, ó, o elemento a menos, qual que veio antes. Então, ela pode usar aqui o 5 e andar um para trás. Então, ela vai precisar fazer o 4 aqui, tá bom? Aqui também, agora no abstrato, né? Então, qual que tem 1 a mais? 6. Ela pode usar os cubos se ela quiser, mas só 1 a mais do que o 6 é o 7. Percebe que nessa comparação de grupos, nós já estamos fazendo soma e subtração, sem falar que é soma e subtração, sem colocar o sinal de mais, de menos, né? Fazendo comparação dos números. Aqui também, o que é menos, né? Então, por exemplo, 3... né? Esse aqui você vai circular, é menos do que 4, que é o que está em destaque. Ok? Vai pintar um a menos. Aqui também, ó, decrescente, tá? Importantíssimo na hora da subtração, né? Então, aqui nós temos 5, 4. Quantos vai ter aqui? 3, 2 e 1. E daí por diante. E aqui, o contrário. Ela vai ter que somar 1. Ok? Aqui também é a mesma coisa, só que agora um elemento a menos. E aí, nós vamos entrar nos números até 20, mas de uma maneira muito
interessante. Não é só memorizar os números até o 20, saber reconhecer os números. É saber as quantidades e saber mexer com esses números. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é agrupar as dezenas, tá? Porque agora nós excedemos, né, a primeira dezena e a gente vai começar, então, a mexer nesses números agrupando. Então, o que está acontecendo nessa cena aqui, né? A Júlia foi à feira comprar tomates. Observe e comente. Então, ela comprou quantos tomates? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tomates. E aí, quantos sobraram fora, tá bom? Vamos começar a agrupar. Eu contei 9, mas são 10, ó. 3, 6, 9, 10. Então, ela levou 10 tomates para casa e lá na feira ficaram os outros 3, porque ela não pôs na sacola, né? E a criança vai trazer esses insights na conversa. Ela precisava comprar outras coisas, né? Então, você vai agrupar 10 elementos, que é o que ela precisa. Então, aqui já tem o modelo, né? Então, nós vamos começar a fazer isso aqui, agrupar 10. Por quê, gente? Muito mais simples você contar, por exemplo, 10, 11, 12... 10 mais 2, né, do que você ir unidade por unidade. A gente vai começar a desvincular essa necessidade de contar unidades, tá? Mudando já pela tabela de valor posicional ali. Então, agrupou 10 e quantos vai sobrar na feira? Então, continuando a historinha da Júlia lá. Conta 10, circula agrupando, tá? Aqui também, agrupando 10 de cada um. Então, há mais unidades, tá vendo? Mas quando ela agrupar, ela vai perceber que a quantidade, o nível, será o mesmo para todos, independente de quantos sobraram aqui depois. Então, números até 20 fazendo um agrupamento. Então, vamos lá, ó. A sacolinha aqui de novo, nós temos 10 bananas e 4 que sobraram. Tá vendo como a gente vai fazendo levemente essa transição? Agora, a gente começou comparando, agora a gente está agrupando, e aí a gente vai começar a trabalhar dezena e unidade, tá bom? Então, ó, quantas bananas nós temos aqui? Nós temos 10 e 4, né? 10 e 5. Agora aqui, agrupe e depois coloque quantos tem aqui no grupo e quantos sobraram fora. 10 e 2, né? E aqui também vai ser 10 e a quantidade de unidades que ficou fora, sem ainda usar a nomenclatura de dezena e unidade, tá? Aqui, mesma coisa, circula 10 e pinta os que ficarem de fora. Então, ela vai juntar 10 e a quantidade que ela pintou, que são as das unidades. Ok? Olha aqui, a mesma coisa, ó. Todas as bandejinhas de cookies aqui, todas as assadeiras, tem 10. Então, ela vai colocar 10 sempre aqui e quantos ficaram fora da bandejinha, que são as unidades. Agora, nós vamos fazer essa transição, né, de chamar dezena e unidade e começar a trabalhar a tabela de valor posicional, né? Então, nós temos aqui 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Quando a gente consegue juntar 10 unidades, nós vamos chamar de dezena. E aí, ela pode contar, vai ter 10 lápis aqui nessa dezena, né? E como a gente está trabalhando até o 20, agora nós temos, ó, 2 grupos de 10. Então, nós temos 2 dezenas, tá bom? Aqui, cada saquinho tem 10 balinhas. Então, quantas dezenas a gente tem? 1 dezena. E quantos sobraram fora? 1 unidade. 1 dezena e 1 unidade, que é o que ela tá fazendo, gente, desde lá de trás, certo? Equivale ao número 11, né? Então, ó, quando você junta aqui, ó, os dois números, vai ser o 11. Ela pode contar para conferir, ela pode contar no concreto, tá? Para chegar ao número, ao numeral 11, né? E aí, dividindo ele no valor posicional dele. Então, aqui nós temos só o 10, não sobrou nada. Então, nós temos 0 unidades. Então, aqui vai ser o número 10, né? E aí, ela vai preenchendo dezenas, unidades e numeral, tá? Aqui, a gente já vai relacionar ao material dourado, tá? Então, aqui, ó, as dezenas, né, do material dourado. E aqui as unidades. Pode ser esse aqui, tem aquele de madeira, também serve igualmente, tá bom? Como esse aqui é bem comum, geralmente são nessas cores, eu procurei fazer na apostila também nas cores equivalentes, tá? Então, ela tem lá as unidades. Então, quando ela juntar 10 unidades, ela vai trocar isso aqui por isso aqui, que equivale a 10. Ela pode contar, são 10 quadradinhos, tá bom? Então, aqui ela pode manipular aqui no material concreto e passar no dezena e unidade aqui no simbólico, tá bom? No simbólico e no abstrato.
E aí nós vamos, ó, 1, 2, 3, 14, 15 até o 20, tá bom? E ela vai representar o que é do 11 ao 20, dezena, unidade e numeral. Aqui a mesma coisa, só que usando palitos de sorvete, né? E eles estão agrupados em 5. Por quê? Mais pra frente nós vamos fazer isso também. Contar de 5 em 5, contar de 10 em 10, contar de 2 em 2. E aqui a gente já vai preparando a criança para isso. 5 e 5 ela vai conseguir formar uma dezena. Então, aqui, lá no manual de aplicação, você vai ver antes desse, a criança vai manipular os palitos, vai fazer grupos de 5 que vai agrupar na dezena, tá bom? Aí ela vai perceber que o 5 faz uma dezena. Aqui ela não precisa contar mais, ó. Eu mantive a proporção e a posição, para ela perceber rapidamente que é a mesma quantidade. Ela não precisa contar um por um. Ah, o 5 e o 5 já sei que é uma dezena. E aqui tem uma unidade, então uma dezena e uma unidade. E nós vamos refazer, ó, novamente, até aqui, que chega ao 19. Aqui a mesma coisa, mas ela vai precisar agrupar a dezena, tá bom? Até que ela precisa agrupar 2 dezenas agora. Então, serão 0 unidades e 2 dezenas formando o número 20. Aqui ela vai ver o numeral, vai decompô-lo, né, em dezena e unidade e vai pintar a quantidade até que se complete as bolinhas pintadas ao numeral que está sendo solicitado ali na frente. Vou tentar passar um pouquinho mais depressa, não vai acabar nunca essa live, né? Então, aqui nós temos de novo os números, né, representados no ábaco, né, sempre 10 e as unidades, dezena, unidade, até 2 dezenas, e a criança vai treinar a escrita do numeral até o 20. Aqui vai ser a representação no gráfico, tá? Já tá preenchido a dezena. Quantas unidades tem o número 11? Então, ela vai pintar uma unidade aqui. Quantas unidades o número 12? 2 unidades, ela vai representar no gráfico, então, os números de 11 a 20. Aqui ela vai fazer a sequência numérica. Tchau, queridos. E aqui já vai começar a mudar um pouquinho, olha. Porque até então ela estava contando um por um e agrupando. Observando, né, por exemplo, os lápis, né? E aqui a bandeja. Era fácil ela contar que aquilo era uma dezena. Aqui nós vamos começar a abstrair isso. Vamos partir de 10, né? Então, 10, já sei que é uma dezena. Ela consegue contar? Consegue. Se ela pegar, né, aqui as bolinhas, ela ainda consegue. Mas a gente vai começar a tirar, então, essa questão do poder contar desde o 1, né? Então, se a criança, você fala para ela lá na frente, né? 10 mais 2. Ela tem que começar 1, 2, 3, 4, para chegar no 12. Aqui ela vai começar a perder essa muleta. Então, ela vai partir do 10 e vai já avançar para os números seguintes. Então, a partir de um número, avançar para o seguinte. Então, aqui já temos os agrupamentos de 10 feitos, né? E aqui ainda mais abstrato, ó. Estou falando, dentro dessa sacolinha tem 10. Então, ainda que ela queira contar um por um, aqui não vai dar. Então, ela tem que partir do número 10, né? Então, 10 balas aqui, mais as 4 balas fora. Então, nós temos uma dezena e 4 unidades, tá bom? Então, você tá vendo? É bem progressivo, né? Que a gente vai trabalhar. Isso tudo dentro do número 20, gente. Então, é interessante quando a gente fala, né? Às vezes a mãe pergunta, ah, meu filho sabe contar até o 100. Tá vendo quando tem muita coisa para você trabalhar nesse meio tempo, né? O simplesmente saber um numeral até um certo grau não resolve muita coisa, tem bastante coisa ali para trabalhar. Aqui, ó, trabalhar a ordem numérica, né? Então, ela vai sair, completar o desenho ligando os pontos até o 20, que é o que a gente está trabalhando. Aqui também, ordem numérica, completando com o que está faltando. Então, ela vai pegar a ordem a partir de um determinado ponto. Nesse caso é o 8, 9, e aí ela vai completar com o que está faltando. Aqui nós já vamos para outra unidade, que é dos números conectados, que é uma delícia trabalhar com os números conectados. E a gente vai começar agora, então ele se aprofunda depois, né? Tem hora que a gente vai decompor um dos números conectados para fazer a conta com mais facilidade. É muito legal trabalhar com o número conectado, tá? Mas aqui é o quê? Nós vamos preparar essa criança para fazer a soma e a subtração. Então, isso aqui, ó, é uma página da apostila, tá? Então, você pode imprimir esse grandão, plastificar para a criança manipular, às vezes escrever aqui com caneta de quadro branco, né? Mas eu deixei grande assim para a gente poder manipular, ó, colocar os objetos dentro, tá? Então, a gente traz para o concreto os números conectados. Então, aqui eu estou falando o seguinte, eu tenho um tanto de frutas, né? Uma parte
é maçã, a outra parte é pera, e no total eu tenho maçã e pera. São 2 maçãs e 2 peras, então eu tenho 4 frutas aqui. Então, eu vou representar essas frutas, que seria uma maneira concreta, né? Para vir aqui para um abstrato. Então, representei agora com os triângulozinhos. E agora eu vou vir, desculpa, para o simbólico e vou vir para o abstrato, tá? Então, isso aqui eu posso representar com o número 2. Isso aqui eu posso representar com o número 2 e isso aqui com o número 4. Então, a gente está fazendo parte, parte, todo. Parte, parte, todo, tá bom? Ainda não falamos de soma e subtração, mas está vendo como isso aqui já está, né, subentendido ali? Já vai começar a construir essa coisa de um pedaço que está faltando ou um pedaço que eu acrescento para formar o todo. Então, aqui, ó, nós fizemos aqui com as melancias a representação e agora ela precisa fazer essa representação com os números, tá? Então, ela vai colocar aqui uma parte, são 2 melancias cor-de-rosa, então ela vai colocar 2. A outra parte são 2 melancias amarelas, então ela vai colocar 3. Então, ó, 2 partes. Eu deixei cores diferentes para ficar mais fácil de identificar o que é parte e o que é todo. E no total, quantas melancias eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. E aí ela vai completar aqui. Pode fazer isso manipulando os objetos aqui, conforme ela vai vendo lá. Então, ela vai representar isso aqui com os numerais. Então, 3 e 5, desculpe, 3 e 2, 5. 3, ela vai escrever o número 3, o número 2 e o 5 aqui. Então, ela está aprendendo a manipular esse diagrama de números conectados, tá bom? Então, aqui, continua os números conectados. Aqui também, sempre correspondendo ao numeral. Aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer para vocês aqui com os cubos. Mas a ideia é a seguinte, ó. Nós temos a mesma quantidade de cubos. Nós temos 6 cubos aqui, tá bom? E eu vou representar essas partes de maneiras diferentes. Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 partes verdes, 2 partes vermelhas. E no todo eu tenho 6, ok? Aqui eu tenho 5 partes verdes e 1 vermelha. Mas no todo eu continuo tendo 6. Percebe? Aqui nós vamos fazer a manipulação dos números, das partes, mas o todo é o mesmo. Então, ela vai começar a perceber que ela pode formar o mesmo todo com partes diversas, com partes diferentes. E aí ela vai fazer essa manipulação com os cubos, tá bom? Aqui, ela vai preencher o diagrama também, observando as cores, né? Agora não tá tão juntinho assim, então ela vai ter que contar espalhadinho mesmo, preencher. Aqui ela vai fazer da maneira que ela achar melhor. Então, ela fala assim, olha, você tem que pintar esses coelhos de 2 cores, né? Uma parte vai ser amarela, a outra parte vai ser laranja, por exemplo, tá? A cor que a criança quiser. E aí ela vai falar assim, eu quero pintar 4 de rosa e 3 de vermelho. E aí ela vai preencher o que ela criou aqui, né? As partes de acordo com as cores que ela escolheu e preencheu todo. Aqui também observando agora, né, a disposição das bolinhas, né, dos círculos. Aqui é a mesma coisa. Aqui tá pedindo para ela fazer uma linha e ela vai separar. Ela pode fazer uma linha reta, horizontal, vertical, uma linha, né, um quadrado aqui, por exemplo, separando da maneira que ela quiser, mas ela tem que formar 2 grupos. E aí ela que vai dar qual que é a parte, qual que é o todo. E ela vai tentar fazer uma variação, sem repetir aqui nos de baixo. Olha aqui, ó. Aqui a gente já pode subentender adição e subtração, tá? Mas aqui eu sei uma parte, mas eu não sei a outra, né? E eu tenho aqui no meu diagrama o todo. Tá vendo como tá dificultando agora? A gente vai aprofundando. Então, nós temos 3, que é uma parte, e o todo eu sei que é 9. Quantos eu vou precisar colocar aqui para preencher essa parte? Muito legal, né? E aí a criança pode fazer no manipulado, pega lá as quantidades, 3, ou pega 9, né? Pega o todo, pega 9, separa 3. Quantas que sobraram ali? É a quantidade que ela tem que colocar aqui. Então, ela vai desenhar e ela vai preencher, ok? Aqui, ó, todos esses agora já passando para o abstrato, mas obviamente a criança pode trazer isso para o concreto na manipulação para a resolução do exercício, tá? Então, aqui, ela tem 9 e o todo é 10. Quanto que é a parte? Então, ela pode pegar lá 10 cubinhos,
vai separar o 9 e vai ver que ficou uma parte fora. Então, a outra parte é o 9, tá? Isso é que é fundamental, essa manipulação, essa construção desse raciocínio na hora da adição e subtração, tá bom? Então, aqui, ó, falta uma parte aqui à direita, né? Esse também é continuação. Uma parte à esquerda, só pra gente mudar um pouquinho. E, por último, falta o todo. E aí, ela vai ter que juntar as partes, fazer o todo, que é adição, né? Que é o próximo capítulo. Agora, vamos, de fato, transitar pela adição. Então, aqui nós temos 2 copinhos, né? Com suco de limão e 3 com suco de morango, né? 2 de limão, 3 de morango e temos 5 copos. Então, 2 e 3 fazem 5. E agora a gente vai mudar essa nomenclatura. Quando a gente vê esse sinalzinho aqui, né? Então, 2 mais 3 igual a 5. E aqui nós estamos apresentando a primeira equação para a criança, tá? Para quem estava perdido aí na matemática, o que é uma equação? É uma coisa igual. Eu estou falando que este lado é igual a este lado, tá? Independente se é uma subtração ou uma adição. Então, a primeira equação vai ser apresentada aqui na adição. Agora, a gente vai fazer nos 2 modelos, ó. Ou melhor, 3 modelos. Nós temos aqui o simbólico, né? Eu tenho 5 sorvetes. Aqui ela pode contar. Um deles é de uva e os outros são azul. Eu não lembro qual que é o sabor do azul ali. Eu sei que tem. Mas, enfim, aqui eu tô representando, ó, no diagrama, o 1 e o 4. Isso aqui ela já cansou de fazer. Já fez um montão lá atrás. Ela já sabe que ela tem que juntar os dois agora e fazer o todo. Que é a mesma coisa que ela tem que fazer deste lado aqui na equação, né? O 1 mais o 4 vai ser igual a 5. Ok? Então, ela vai manipular todos esses problemas nos 2 modelos. Aqui também com o simbólico, né? Mas ela vai terminar com a representação numérica, né? Contar e preencher. Aqui ela vai fazer o total. Ela vai observar o que está acima e ela vai preencher. Parte, parte, todo. Parte, parte, todo. Parte, parte, todo. Na equação. Aqui também ela vai fazer a representação agora, ela vai fazer a representação simbólica, tá? Então, ela vai ler a equação, 2 mais 2 é igual a 4. 2 mais 2, isso aqui para ela entender que ela precisa desenhar, igual a 4. Então, aqui eu tenho 4, já tá aqui, mais 3, ela vai desenhar o 3 aqui. Quanto é? Aí ela pode contar aqui, não tem problema. 4 mais 3 é igual a 7, ok? E aí ela vai passar agora a transitar mais pela equação. Aqui nós temos um outro modelo. Puxa, eu esqueci de descer o dado, precisava de um dado aqui. Enfim, vamos lá. Vamos fingir que a gente tem um dado, tá? Então, nós vamos usar agora o modelo de barra numérica para a gente fazer adição e subtração, tá? Isso aqui ó, tem na apostila também, tá? Para você poder manipular aqui, desenho a unidade. Mas o que eu quero mostrar agora é isso aqui, tá? Uma barra numérica. Né? A gente pode usar isso aqui como um recurso para adição e para subtração também, tá? Então, o nosso modelo é o seguinte, eu tenho esse percurso aqui, é uma trilha de jogo, e aí eu tenho que chegar do outro lado. E como é que eu faço isso? Jogando o dado. Então, eu vou jogar o dado e caiu ali 2. Então, eu tô saindo do 0 e eu preciso ir até o 2. Na barra numérica, nós vamos dar saltos, né? Então, eu dei esse modelo aqui. Caiu 3 no meu dado. Eu tô saindo do 0, eu vou dar 3 pulinhos. 1, 2, 3. Cheguei no número 3. Imagina que ele tá no número 3 e caiu o número 2. Então, ele vai partir daqui e vai dar 2 pulinhos. 1, 2, 3 mais o 2 do dado vai ser o 5. E aí, ela vai começar a andar na trilha fazendo isso. Do ponto de partida, o que cai no dado, a outra parte, a soma, são os pulinhos que ela vai dar, tá bom? E aí, você pode usar esse recurso aqui que vai estar como anexo ali também, para você poder imprimir. Então, aqui, quando a gente vai, né, com esse modelo agora, para a adição, né? Risquei aqui a apostila. Então, aqui nós temos 3 mais 5. Então, qual que é o meu primeiro número? É o 3. O 3 é meu ponto de partida, ó. Então, eu marquei ele aqui, ó. O 3 é de onde eu vou sair. Quanto saiu no meu dado? Saiu 5. Então, eu tenho que dar 5 pulinhos, ó. 3 mais 5. 3. 1, 2, 3, 4, 5.
terminei no 8, tá? Isso aqui é um outro modelo de adição, usando o auxílio agora da barra numérica. E aí ela vai fazer essa manipulação aqui na página. Daí ela pode riscar, ela pode marcar qual que é o ponto inicial, ela pode fazer os pulinhos, tá? Nesse mesmo modelo aqui. Aqui também, mais algumas na barra numérica. Aqui é uma demonstração da soma com o número 0, né? Então, sempre que a gente soma um número com o número 0, a gente vai ter a mesma quantidade. Então, eu tenho 8 bolinhos. E aí, eu tenho um outro pote com 0 bolinhos. Quantos bolinhos eu tenho, né? Então, eu vou manter. Então, aqui alguns modelos com conta 0. Aqui também agora a adição na equação, só com o simbólico e direto para equação. E aí nós vamos entrar na subtração. Costuma ser um pouquinho mais, né, difícil de entender, mas eu acho que vai ficar tranquilo aqui, ó. Então agora, o que muda na subtração quando eu estou fazendo parte todo aqui no diagrama? Muda que o que eu não sei é uma parte, não é mais o todo, né? Então quando eu estava na adição, então eu estou aqui na parte todo, né? Quanto é? Eu sei que 1 mais 2 é igual a 3, tá? Eu posso contar 1, 2, 3, então eu tenho 3 aqui. Agora, eu não tenho uma das partes, então eu quero saber quanto é 3 menos 2 para eu saber quanto tem aqui, tá? Então, é essa dinâmica que vai mudar. Agora, na subtração, eu preciso achar uma das partes. Então, aqui na introdução, olha, nós temos lá. Então, num aquário, nós temos 3 peixes. Olha aqui, nós temos o número 3, ó. Ou aqui, ó. Tá nas duas formas, equação e diagrama. Nós temos 3 peixes. Um peixe foi retirado. Eu sei que um saiu. Eu tenho essa informação, né? Eu tinha 3 e um saiu. Quantos restaram? E aí esse vai ser o meu resultado. Então, 3 menos 1 é igual a 2. E aí a gente vai agora avançar pela subtração na mesma maneira, né? No simbólico, no diagrama e na equação. Aqui, ó, nós temos lá, um balão estourou. Aí a criança vai vir aqui e fazer um xizão aqui, estourou o balão. Quantos sobraram? Quantos restaram? Para a gente fundamentar essa ideia de que a subtração a gente está tirando, a gente está perdendo, né? A gente comeu, o bichinho voou, foi embora, a gente está perdendo. Então, aqui ela vai fazer essa representação mesmo, estourando um dos balões e contando quantos restam, né? Então, tinha 5, ficaram 4. E aqui 2 estouram, 3 estouram. Aqui uma representação com animais, né? Então, eu tenho uma quantidade de patos aqui e 2 foram embora. Aqui tá os 2 indo embora, ó. Ficou só o rabinho aparecendo. Quantos sobraram? Aí a criança pode contar, né? Pode representar no concreto e tudo mais, tá bom? Aqui nós temos 3 representações agora ali. Aqui nós temos, então, a mesma continuação. Cada personagem tem uma quantidade. E aqui, quantos ela comeu dessa quantidade. Então, esse aqui comeu um morango. Então, eu vou lá e vou riscar um morango. Quantos restaram? Ele tinha 6, ficou com 5. E por aí por diante, tá? Aqui também, né? Ela tem que pintar esses porquinhos. Então, uma parte deles é rosa. Ela vai pintar o rosa. Então, ó, 6 porquinhos. 3 são rosa. Quantos são cinza? E aí, a quantidade que sobrar, ela vai pintar e vai representar aqui com o número, tá bom? Aqui é a mesma coisa. Aqui ainda representando essa ideia de tirou, de perdeu. Nesse caso, comemos, né? Então, tinha aqui quantas maçãs? 5 maçãs. 2 foram comidas, né? Quantas restaram? Ainda temos 3, tá bom? E ela pode fazer a manipulação do concreto também ou direto no abstrato, no simbólico, desculpe. Aqui também, ó, tirando com o xizinho agora, né? Aqui ela vai preencher a parte que está faltando e achando a segunda parte. Então, eu sei só o todo. Eu tenho 5 mangas, né? Quantas se perderam? Quantas foram comidas? 1, 2, 3. Tá marcado aqui com X. Então, 5 menos 3 é igual a quantos sobraram? 2. Ok? Aqui, mesma coisa com os animais. Aqui ela vai fazer a representação. Então, eu sempre tenho uma quantidade aqui que é representada pelo primeiro número. Então, aqui, nesse caso, tenho 10. 6 cookies já foram devorados. Então, eu vou marcar aqui xizinho nos 6 cookies. E aí, eu vou ver quantos sobraram, que é o resultado de 10 menos 6.
Ixi, embaçou o vídeo. Vamos ver se volta. Aqui, mesma coisa, continuando. Aqui, eu já estou fazendo com 2 grupos, ó. Então, eu tenho 8 no total. Aqui eu tenho 5. 5 formigas, 5 grilinhos, né? Desculpa, 3 grilinhos. Então, eu tenho 8 bichos. 5 formigas foram embora. Se foram, quantos bichinhos sobraram, tá bom? E aqui, agora, representando as partes já separadas. E aqui ela vai fazer um X para representar a parte que se perdeu. Então, todos são 9, ó, o todo de todos, tá? São 9. E aí, qual é a parte que eu tenho 4? Perdi 4. Ela vai riscar aqui 4 bloquinhos e vai achar o resultado dessa subtração. E aqui, no caso, eu tenho 10 bloquinhos para cada um desses. Aqui ela vai representar desenhando 5 bolinhas e vai cortar 2 bolinhas daquelas que ela representou ali, né? Que tá falando na equação. Então, ela vai ler a equação e executar o simbólico aqui em cima e depois colocar o resultado. Aqui, mesma coisa. Agora, a subtração, na adição é mais simples, mas na subtração essa barra ajuda muito. Então, agora, a subtração eu vou para trás, porque eu perdi, né? Então, eu tinha aqui o 12, né? Então, eu tô partindo aqui do 12. Perdi 3, né? Perdemos 3. Então, eu vou dar 3 pulinhos para trás. 1, 2, 3... 12 menos 3, vou parar no 9, tá bom? Ainda agora a representação da subtração na barra numérica. Aqui, representação simbólica, representação do diagrama, representação na equação. Agora, a gente vai trabalhar os dois ao mesmo tempo, tá? Então, eu tenho uma situação inicial que eu posso ter uma soma. Então, tinha 4 borboletas, chegaram mais 2. E eu posso ter, dessas 4 aqui, 2 foram embora, né? Então, dentro de uma mesma situação, eu vou apresentar agora uma adição e uma subtração. Por quê? Vai chegar na parte dos problemas, onde a gente vai poder fazer, né, esse jogo de adição e subtração no mesmo caso. Então, aqui a gente está construindo ali para chegar na parte de problemas, né? Então, quantas borboletas tinham? E no segundo, o que aconteceu? Chegaram mais 2, então agora nós temos 6. E no terceiro, foram embora, agora eu tenho 2, tá bom? Então, aqui ela tem o número do todo inicial e aí ela vai representar. Se chegar nesse 6 mais 2, já tá abstraindo, tá vendo? Aqui já não tá desenhada a parte, só o todo. Então, tem o 6 mais 2, 7, 8. Ou 6 tirando 2, 4. Aqui, mesma coisa, ó. Adição e subtração dentro de uma mesma situação. Aqui eu tenho uma única situação, olha que legal. Né? Eu tenho 6 frutas, partes são framboesas e partes são esse mangostinho. E aí, por quê? Porque é gostoso? Não, porque é bonitinho, tá? É o critério para entrar na apostila. Então, nós temos aqui, ó, quais equações que eu consigo fazer aqui, ó? Eu consigo fazer 4 mais 2, eu consigo fazer 2 mais 4, eu consigo fazer 6 menos 2 e eu consigo fazer o 6 menos 4. Então, dentro de uma mesma situação, eu consigo fazer 4 equações diferentes e 4 representações do diagrama de números conectados. E aqui a criança vai fazer agora ela mesma, né, dentro de um mesmo problema, ela vai resolver 4 equações e vai fazer o número conectado que representa isso aqui, tá? Porque o número conectado é o mesmo, né? O que vai mudar é a equação, o formato de manipulação numérica. Mas a conexão aqui é a mesma. O que varia é qual é a parte que ela está procurando ou o todo, né? Então, dependendo de onde ela está olhando, ela vai montar equações diferentes. Aqui também, representando 3 equações. E aqui a gente começa com os probleminhas, né? Então, nós temos assim, olha, né? Na caixa, há 10 frutas. 5 são romãs. Quantos são mamões? Aí ela vai... Não dá para contar, porque eu só sei que tá marcado aqui 10 frutas na caixa. Eu sei que 5 são romãs. Eu preciso achar a outra parte, né? Então, 10 menos 5 é igual à quantidade que eu preciso achar, que são os mamões. E aí ela vai completar aqui na resposta. Tá bom? Então, nós temos aqui 6 situações usando o mesmo problema, o mesmo tipo de problema, né, das frutas na caixa, que ela precisa descobrir qual é a quantidade de fruta que falta. Aqui nós temos também a barra, né,
que tá no modelo diferente ali, mas é a mesma coisa, né? Saltando para frente ou para trás, ela vai resolver as adições e subtrações. Aqui também adição e subtração num problema que tem representação gráfica, tá? Então, eu sei que tem 10 sapos nessa festa e 4 deles estão na água. Quantos sapos há fora da água? E ela vai fazer a equação, vai fazer os números conectados e vai colocar a resposta aqui do concreto. Desculpa, a resposta completa. Aqui já não. Aqui ela vai ter que ouvir o problema, entender e representar, tá? Então, a Mariana tinha 5 flores vermelhas. Então, ela vai desenhar aqui 5 flores vermelhas. Ela colheu mais 3 flores amarelas. Então, a criança vem e desenha mais 3 flores amarelas. Quantas flores tem a Mariana? E aí, ela já tem a representação gráfica da interpretação dela do problema, né? E aí, ela vai vai completar aqui o restante. Mesma coisa aqui, nesse caso é uma subtração. Aqui foi uma adição, aqui uma subtração. O Caio tinha 12 balas, então ele vai desenhar aqui 12 balinhas. Ele comeu 5, aí ele vai eliminar 5 balinhas ali. Quantas ele ficou? E ele vai fazer a representação numérica aqui. Aqui também outra adição, aqui outra subtração com problemas diferentes. E aqui nós temos um último problema desse capítulo, né? Na verdade, uma representação gráfica com 3 probleminhas aqui para a criança resolver dentro dessa representação aqui. Ufa, vamos lá. Unidade 7. Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Ai, céus, vamos lá. Números até 30 agora, vocês vão perceber, ó, que sempre a dezena, ela tá de cor diferente, tá? Porque daqui a pouco a gente vai começar a contar de 10 em 10. Importante para a criança agrupar os 10 e depois ela passar direto de 10 em 10. Aí aqui nós temos os números de 1 a 30 e a criança vai ter que ir pintando o miolinho das flores, né? Para andar no diagrama aqui, seguindo a ordem correta, né? Até chegar no 30. Eles gostam, né? Desses passatempos de entrar por um lugar e sair pelo outro. Aqui, ó, volta lá os grupos, voltamos para as dezenas, né? Você pode usar essa representação aqui, que tá grande, para posicionar material concreto, tá? Separa as dezenas e preenche o quadro. Aqui, usando o material dourado. Aqui, olha, ela vai ter que usar alguma estratégia, né? Então, ela vai contar, ela vai perceber que são 10, mas no primeiro ela precisa saber de onde ela começou a contagem, né? Em círculo. Proposital, esse círculo para mexer um pouquinho ali com a intenção, né, na contagem. Então, aqui nós temos 2 dezenas e 4 unidades. 2 dezenas, 1 unidade. E daí a gente vai caminhar até o 30. Aqui também representação das dezenas com as caixinhas de ovos. Cada caixinha tem 10 ovos, né? Quantas unidades sobram? Então, 2 dezenas e 7 unidades. E a criança vai preenchendo aqui. Então, até aqui nós temos 31 ovinhos. A sequência, preencher a sequência numérica, né, a partir de um determinado número. E aqui também a sequência numérica, ligando os pontinhos até o número 30. Agora, nós temos usando aquelas balinhas que nós já vimos antes, ó, representando dezena e unidade e o numeral, né, até as 3 unidades, que é o 30. E aqui ela vai escrever do 1 até o 30. Nessa unidade aqui, nós vamos falar de tempo, tá? Em diversos sentidos. Em ordem de acontecimentos, né? Em manhã, tarde e noite. E, por fim, nós vamos trabalhar um pouco de horas. Então, aqui nós temos, né, ordem de acontecimento, né? A pessoa está começando a receita do bolo, aqui colocando o bolo para assar. Aqui ela está decorando o bolo e aqui o bolo está pronto. E aí, você vai conversar com a criança. A criança vai te explicar isso aqui, né? O que está acontecendo nesse primeiro, nesta outra. E aí... Desculpe. E aí, você vai começar a perguntar, e se eu mudar a ordem, eu consigo passar essa aqui na frente dessa? Por que não? Porque é importante, a ordem dos acontecimentos são importantes. Eu não consigo pular uma etapa, né? Não consigo passar uma etapa na frente. Não consigo ter o bolo pronto antes de colocar ele para assar e decorar, né? Então, é isso aqui que a gente vai conversar sobre tempo. Né? Aqui, o que aconteceu primeiro, o que veio primeiro, né? O ovo fechadinho, depois saiu o pintinho e por aí vai. Aqui nós temos para a criança colocar a ordem com os números 1, 2 e 3, né? O que veio primeiro? Primeiro o casulinho, depois
Caterpillar, esqueci o nome, lagarta, e depois a borboleta, né? Aqui, o que veio primeiro? Veio primeiro a tartaruga, depois a tartaruga pequenininha, e depois, aí a gente vai mudando a ordem aqui, tá bom? Ordem de acontecimento aqui, com 4 etapas, né? Então, a gente tinha 2 etapas, 3 etapas, agora nós temos 4 etapas de ordem de acontecimento. Aqui nós vamos trabalhar ordem, né, de posição. Então, nós temos primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto da fila, né? Então, vamos trabalhar a fila para a criança observando a direção, ó. Aqui a gente inverte a direção, aqui volta para outra direção. E a gente vai trabalhar os números ordinais do 1 ao 5º, tá? E aí, você vai... Circula de amarelo a primeira criança da fila, a última criança, a segunda criança. E aí, a gente vai agora manipular com os números ordinais. Aqui ela vai ver, ó, primeiro, ela tem que circular o primeiro. Segundo da fila, até o 5º. Aqui, no tempo agora, dia e noite. Então, ela vai colocar aqui o que ela gosta de fazer de dia, o que ela gosta de fazer de noite. Estamos começando a dividir o nosso dia agora, né, em 2 partes. Na sequência, nós vamos dividir esse dia em 3 partes, manhã, tarde e noite. E aí, dentro dessas atividades aqui, ela vai ligar o que ela faz de manhã, o que ela faz à tarde, o que ela faz à noite, né? E aqui ela vai desenhar uma atividade que ela gosta de fazer de manhã, uma à tarde e outra à noite. Agora que já dividimos o dia em 3 partes, nós vamos começar a mexer com o relógio, né? Porque ele que vai nos ajudar a entender que parte do dia que nós estamos. Então, esse relógio aqui no final da apostila, ó, tem os anexos, tá vendo? E aí tem um relógiozão grande aqui. Você pode recortar para fazer ele de manipulado. Se você não tiver um relógio, né, físico para a criança manipular, você pode usar o que vem aqui no final da apostila, tá? Mas aí a gente vai apresentar o relógio. Fala assim, olha, o ponteiro maior, ele simboliza os minutos e o menor a hora. Nesse primeiro contato com o relógio, a gente vai focar nas horas, tá? Porque o minuto... A gente está preparando a criança, vocês vão ver que a gente vai começar a contar de 5 em 5, né? Mas ela ainda não está nessa hora até os 60, então a gente vai focar na hora, tá? Então, o minuto aqui em cima é o minuto 0. E aí a gente vai manter o relógio dos minutos no 0 e vamos manipular agora os horários. Ok? Aí a criança vai olhar, que horas são aqui? Tem que olhar o ponteiro e ver para qual número ele está apontando. São 6 horas, são 9 horas, 4 horas, 3 horas. Aqui ela vai preencher com o número também, olhando o ponteiro do relógio. Aqui nós temos uma ordem de acontecimentos. Ó, o leão é alimentado às 11 horas, então ele vai ter que achar o leão e vai ter que ligar ao horário em que ele é alimentado, ok? Relacionar, né, os acontecimentos com o tempo. Aqui ela vai olhar o número, né, a hora aqui no digital e vai desenhar os ponteiros do relógio. E aqui também são todas as horas do dia, tá? Do 1 ao 12. Estamos chegando no fim, hein? Falta essa e a última unidade que é mais curtinha, que são os números até 100. Agora nós temos essa exposição aqui dos números até 100. Ó, aqui as dezenas, né, em destaque. Nós temos aqui, para ela fazer até o número 100, usando, né, as barras do material dourado. Por fim, ela vai chegar, né, aqui no 100. Temos aqui, né, para ela contar agora de 10 em 10 até chegar no 100. Aqui ela vai ligar, ó, de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, até o 100. Para ajudar nessa memorização da ordem das dezenas, tá? Aqui ela vai completar a tábua de números, né? A tabela. Aqui os números vizinhos, né? Então, ela pode consultar, inclusive, não tem problema. Mas o que vem antes do 1? O que vem do 21? O que vem depois? Que é aquela comparação que a gente fez antes, né? De tirar 1, acrescentar 1. Isso aqui acabamos agora de chegar nos números vizinhos, baseado no que a gente viu lá no começo da apostila. Aqui ela vai contar de 5 em 5, né? 5, 10, 15, coloquei até os 50. Aqui também, ó, agora são 5 lápis que tem na caixinha, e ela vai somando 5, 10, 15, até o final. Aqui vamos de 5 em 5, ligando até o 100. Aqui ela vai contar quantas flores tem no final, né? 5, 10, 15, 20. Completa ali com 20. Aqui ela vai completar as bolinhas
de 5 em 5 também. Aqui vai completar a tabela. Agora, só está faltando de 5 em 5. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Isso aqui é muito interessante, porque na hora que ela chegar aqui na tábua, ela vai estar habituada já com a posição dos números, né? Então, é proposital. Aqui é aquela maneira que a gente tem de marcar de 5 em 5, né? Então, a gente vai jogar o dado, né? E cada vez que ela fizer um grupinho de 5, né? Caiu 6. Então, eu vou fazer 5, corta e uma unidade. Aí, continua, né? Caiu mais 4, completei outros 5. E ela vai contar de 5 em 5 agora nesse sisteminha que a gente tem de anotação. Aqui ela vai ler, né? 5, 10, 15, 20 tomates. Você anota aqui o número 20, né? E sobram algumas unidades também que não estão no 5, mas para ela completar a leitura da quantidade na lista. Aqui ela vai contar de 5 em 5, seguindo as mãozinhas, e vai colocar o número aqui no final. Aqui, continuando dos números até 100, só que agora contando de 2 em 2, né? Aqui de 2 em 2 florzinhas, ela vai colocando os números 2, 4, 6, até o 20. Aqui ela vai preencher também a tabela de 2 em 2, como ficam muitos números, então eu diminuí a tabela, coloquei até o 40, mas ela vai perceber que os múltiplos de 2 vão estar sempre nessa posição, tá bom? E aqui preenchendo também. Vai desenhar 2 abelhinhas para cada uma das flores. E quantas abelhas ela vai ter no final, tá? Contando de 2 em 2 também as abelhinhas. Aqui ela vai preencher o guarda-chuva com 2 a mais e 2 a menos, né? Então, eu tenho 10, que é o número que está marcado. Ela vai colocar 8 e 12, adicionando 2, tirando 2. Números vizinhos agora de 2 em 2. E por último, aqui nós temos de 3 em 3, né? Então, tem 3 ovinhos em cada um dos ninhos, né? Aqui para ela conhecer, saber essa contagem, né? Tabuada do 3 aqui no fim das contas. É isso que ela já está memorizando, né? Aqui os coelhinhos aparecem sempre de 3 em 3 buraquinhos. Então, ela coloca qual é o número do buraco do coelho, né? 1, 2, 3. Coloca aqui o 3. 4, 5, 6. 3, 6, 9, 12, por fim. Ok? De 3 em 3 flores, ela vai acrescentando os números, completa, né, a tabela de números e completa também as quantidades aqui. Último capítulo, a gente vai tratar de dinheiro. Vamos começar a mexer com as moedas, tá? Como a gente está no número até o 100, então ainda não entrou moeda de R$1, que representa o 100 de fato, tá? A gente vai trabalhar então da moeda de 1 centavo até a moeda de 50 centavos. Eu sei que é muito difícil achar uma moeda de 1 centavo, não é mais fabricado, tem ainda rolando por aí, mas vai estar representado aqui, tá? Então, nós temos aqui a representação das nossas moedas, temos aqui a representação de moedas agora, como vai ser na apostila, né? O que é só para facilitar a leitura, tá bom? Porque às vezes fica menor no exercício, eu achei que poderia dificultar um pouco. Então, a gente vai fazer essa transição aqui. Ligar o 1 com 1, 5 com 5, 10 com 10, 25 e 50. E aqui eu já fiz a transição, então, para a representação das moedas. Ela vai ver aqui o preço de cada uma dessas coisas e vai ter que descobrir qual é a sacolinha que paga cada um desses produtos, né? Aqui é muito legal ter essa barrinha aqui. Então, por exemplo, ó, você vai falar para ela que as unidades a gente anda de 1 em 1, né? Então, por exemplo, quanto tem aqui? Quanto de dinheiro tem aqui? Tem 4 moedas de 1. Então, 1, 1, 1 e 1. Então, eu vou andar 1, 1, 1 e 1. Parei no 4, tá bom? O 10 é a dezena, lembra? A gente vai de 10 em 10, ó. Então, eu tenho 10 mais outro 10, eu desço uma linha. 20. Então, aqui eu tenho 20. Aí ela vai achar qual que é o 20 aqui e vai conectar, né? 5 em 5. Então, 5, 10. Isso aí que ela acabou de memorizar ali. Depois o 5 é o 10. E aí ela vai achar aqui qual que é o produto com 10 centavos para ligar naquela sacolinha. Só para vocês entenderem que às vezes a gente olhando assim parece complexo para esse nível de progressão. Mas quando a gente usa no material concreto, é muito mais simples, fica muito mais fácil da criança entender essa soma, né, desses números aqui, que são números maiores, de fato, né? Por exemplo, 25 e 5, então ela vai a partir do 25, né, acha lá o 25 mais 5, 25, 30, ela acabou de memorizar ali também, né, na sequência do 5 e 5, ok? Mesma coisa você pode fazer com os demais, e aí ela vai preencher quanto que é os centavos aqui. Aqui ela vai... Vamos fazer só essa aqui, tá?
Então, 50, 10 e 5. Quanto custa essa boneca no final das contas? Então, vamos lá, 50. Acha lá o 50. Achou o 50. O 10 é uma dezena, então eu desço uma linha, ó. 50, 60. Mais 5. 60 e 1, 2, 3, 4, 5. 65. Tá bom? E aí, ela vai fazer aqui o preço de todos esses. Aqui, ela vai colar as moedas. Aqui no final também tem moedinhas, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês verem. Aqui as moedinhas para recortar, para a criança manipular na apostila. Aqui, por exemplo, ela vai colar, tá? Então, 40 centavos, aí do jeito que ela quiser. Quero colar 4 moedas de 10, eu quero colar 25, 5 e 10. Da maneira que ela quiser, tá bom? Desde que dê o valor indicado ali. Aqui ela vai também fazer a soma das moedas e completar. Aqui também ela vai conectar a quantidade com as moedas. E aqui, por último, ela tem um valor aqui e ela precisa formar esse valor 2 vezes de maneiras diferentes, né? Então, 55, eu posso colocar 25, 25 e 5 ou 55. Não tem problema. Das 2 maneiras, eu estou chegando no mesmo valor. Então, a manipulação da moeda, né, nessa dinâmica aqui. Então, de 2 formas diferentes, tá bom? Anexos aqui, então, temos números conectados, dezena, unidade, o relógio, temos a tábua de centena e as moedas. Ufa! Live longa, deixa eu voltar aqui para vocês. Este é o material que eu acabei de mostrar. Vou deixar a live salva, tá bom? Para quem quiser ver desde o começo. Mas eu sei que fica longo e cansativo às vezes, mas eu quero que vocês conheçam o que tem aqui dentro. Qual foi o raciocínio e por que aquele exercício está ali. Não é, né, porque eu precisava encher uma página, né? Tem toda uma sequência. Ok? Deixa eu voltar aqui para vocês. Quem mandou dúvidas, perguntas aí ou comentários sobre a apostila, quiser mandar de novo, agora eu vou começar a ler daqui pra frente, tá bom? Que antes eu não consigo acompanhar de jeito nenhum, senão eu perco o raciocínio aqui na hora de apresentar o material, tá bom? Onde eu encontro essa folha que faz a capa? Essa aqui é a nossa impressa, né? Então sai da gráfica. Difícil achar, mas ela é uma crochê, né? Com brilho, 300 gramas, né? Dá uma conferida também se a tua impressora imprime essa gramatura, que tem impressoras que não passam 300 gramas, tá bom? Para qual idade? O combo aqui é para 5, 6 anos, tá? Então essa daqui é a partir dos 6 anos. Parabéns pela qualidade do material, muito obrigada, que bom que vocês gostaram. Gente, em PDF não tá no site ainda, eu vou sair da live e eu vou colocar lá no site à disposição de vocês, tá? O material em PDF, que eu tava terminando de exportar os extras, né? Por exemplo, a barra numérica, eu quis fazer para vocês terem, né? Poderem imprimir. Eu tava terminando de colocar esses, então antes, para não subir quebrado, né? Faltou uma coisa, né? Eu tava terminando de fazer todos, falei assim, vou fazer a live, e aí eu saindo daqui eu já deixo lá à disposição de vocês, tá? Vai ter em PDF, vai ter o impresso já tá, né? Chegando no estoque, então hoje é sexta, para quem comprar no final de semana, na segunda já vai sair cedo, tá? O PDF. E vai ter combo, tá? Se você não conhecer o material, você quer trabalhar com ele completo, esta aqui é a primeira parte, tá? E esta a segunda. Então vai ter combo dos 2 impressos lá. Eu acho que PDF também. Vou perguntar pro esposo se a gente faz um combo lá, para deixar para vocês disponível mais fácil, tá bom? Lista dos materiais manipulados vai ter junto, tá? Eu já tenho uma listinha que vocês vão poder ver quais materiais que eu solicitei na apostila. Lembrando que eles não são obrigatórios, tá? Gente, só um minuto antes de eu continuar respondendo. Tem uma coisa muito importante. O ano que vem, a Família de Trigo vai entrar numa outra dinâmica, né? Então, nós vamos ter uma plataforma onde a gente vai poder se comunicar, né? Eu quero caminhar mais junto com vocês ali o ano que vem, com os materiais também. E a gente já quer começar a migrar para essa plataforma, tá? E o que eu pensei foi o seguinte: eu vou gravar vídeos, né? Serão 10 vídeos. Por quê? Eu quero fazer um vídeo por unidade, são 10 unidades. De eu explicando para vocês como vocês fazem a introdução, né? Como é que vocês vão aplicar com a criança aqui com o manual. Já tá tudo escrito aqui, se você não quiser assistir o vídeo não tem problema, vai estar tudo escrito aqui. Mas eu vou filmar como eu faria essa aplicação com uma criança, usando no material, explicando,
perguntando, né? Te dando ideias do que pode surgir, de outra maneira que você pode abordar aquele assunto. Enfim, quero fazer então essa série de 10 vídeos e quem comprar o material já vai ter acesso então a esses vídeos também, tá? Eles não estão ainda disponíveis, mas eu gosto, né? Mais ou menos assim, aplicando com vocês aqui. Eu tentei fazer com o pré-A, né? Com a apostila, a primeira parte, filmando o Arthur. Mas é muito difícil, porque às vezes a dinâmica da aula, né? Quebra, precisa fazer uma outra coisa, atender o bebê, né? Enfim, então eu vou tentar mexer um pouquinho nessa ideia e serei eu aplicando o material, né? Para vocês terem ideias também na hora de aplicar. Eu sei que tem muitos professores que usam também e eu sei que ajuda, né? Você ter visto uma aula, alguém explicando aquele conceito, né? Usando os manipulativos, né? Quais ideias que você pode ter. E aí eu vou disponibilizar. Então, quem comprar esse material também terá acesso a esses vídeos. Não estão prontos ainda, mas vai ficar disponível em breve, tá? E aí vocês vão receber um link e vocês vão fazer o login de vocês ali agora na plataforma do Família de Trigo, onde vocês vão ter acesso a esses vídeos, ok? Faz paralelo ao de alfabetização? Com certeza, tá? Você pode fazer junto. Aí eu costumo dividir, eu faço 3 vezes na semana a alfabetização e 2 vezes eu faço matemática, né? Mas aí varia do teu planejamento. Aqui eu separei toda a apostila toda está separada em etapas, são 51 etapas. Então, quantas vezes por semana você vai trabalhar aqui? 3 vezes por semana? Então, 51 dividido por 3, você já vai saber quantas semanas você conclui esse material, tá? Aí fica mais fácil de você fazer o seu planejamento. Sabrina, lindo material, impecável como sempre. Obrigada por contribuir tanto com o nosso homeschooling. É a minha vocação. Querida Bruna, você é uma querida. Obrigada. Lista dos materiais manipulados vai junto, tá? Vai ser um dos anexos que vocês vão ter lá, é a lista de materiais, tá bom? Gente, onde vocês acham esse material? Isso aqui são os números, os cubos conectados, tá? Você acha como blocos conectados, linked cubes, tem várias maneiras de... Mas se você jogar cubos conectados, vai aparecer. Na loja da Janete tem, que me fugiu agora qual é o endereço. Eu posso postar na sequência nos stories, tá? Na livraria da Sâmia costuma ter também. Enfim, tem alguns sites que você acha isso simples, mas é bem legal isso aqui porque é justamente isso, ó. Ele tem uma partezinha, ó, que você conecta um no outro, né? Por isso que é cubos conectados, tá bom? O nome desse material. Esse aqui no site da Janete tem. Se você jogar Janete Método Singapura, vai aparecer o site dela, tá bom? Ela que promove cursos do Método Singapura. Eu já estudei bastante com a Janete, uma querida. Então esse aqui você acha lá e vários outros materiais também. Esqueci de mostrar um material legal para vocês, que eu vou mostrar no curso também, tá? Mas esse aqui, ó, é de valor posicional. Então lembra que a gente estava vendo aqui nessa tabelinha aqui? Eu fiz vocês vão receber também, se vocês quiserem imprimir para usar, né? Não querem comprar, mas se vocês quiserem comprar, ele vem assim, ó, unidades, tá vendo? Aí as dezenas, ó. E aí você pode posicionar em cima, ó. Então 78 é o quê? 8 unidades e 7 dezenas. É bem legal, isso aqui são números de valor posicional, que é o que a gente viu também na apostila, né? Vocês vão ver usando isso aqui no vídeo de aplicação, ok? E para quem não puder comprar, não achar, mas é simples de achar também. E não é caro, não. Mas já vai junto com a apostila, tá? Um anexo que você pode imprimir. Aí é legal você plastificar, sabe? Ou passar um contact para a criança manipular, ficar um pouquinho mais firme, sabe? Ou colar num papelão, uma cartolina. Fica legal, tá bom? Então já vai para vocês também até o número 100. Vai também até o número 100 cardzinhos, tá? Do 1 ao 100. Então tem algumas aplicações que eu falo, separa os números, né, de 2 em 2, por exemplo, aquela etapa do 2 em 2. 2, 4, 6 até o 20. E aí você já vai ter os cards ali também. Então se você não tem cards de números, você vai receber também junto com esse material que eu preparei o anexo, tá bom? Faz um pacote dos pré-A e pré-B. Vou fazer, marido já
Já preparou, inclusive, tá? No impresso. No PDF vai ter também? Vai ter também. Tá bom? Lindo material, que bom que vocês gostaram. Deixa eu ver. Parabéns pelo trabalho. Faremos o pacote pré-A e pré-B. O impresso, inclusive, já está pronto, já está na loja, tá bom? O PDF ainda não está disponível na loja, vai ficar na sequência. Muitos elogios, muito obrigada. Fico feliz que vocês gostaram do material. A próxima de alfabetização é a próxima que vai sair. Agora todas as forças vão ser destinadas ao material de alfabetização, tá bom? Lista dos manipuláveis, já falei. Deixa eu ver. O tabuleiro eu já falei também. Tá um primor. Tô muito feliz de poder continuar usando esse material. Fico feliz. Obrigada, Kátia. É isso, gente. Deixa eu ver. Estou planejando o currículo do meu filho para o ano que vem. E aí quero saber se o pré-A e o pré-B dá para ser usado em um ano letivo. Sem dúvida. Tá? Estão planejadas para isso, na verdade, né? Um semestre cada uma. Obviamente que no homeschooling, né, ou no ensino domiciliar, você não precisa seguir a risca, né, a quantidade ali de aulas, né, o tempo da aula. Então, se você quiser agrupar algumas etapas, né, acho que essa etapa e essa estão um pouco curtas, dá para fazer junto, né? Então, você pode fazer também. Eu costumei até fazer algumas etapas assim com o Arthur, né, mas fica aí do teu planejamento. Mas a ideia é essa, para 2 semestres. Uma para cada um, tá bom? Muito bem estruturado, parabéns. Obrigada, Sandra. É isso, gente. Se eu não me engano, eu não sei ainda o valor que vai estar lá no site, mas eu acho que é o mesmo valor da pré-A, o PDF, tá? R$47, se eu não me engano, que tá lá. Mas já que eu vou lá, já subo lá para vocês, tá bom? É isso, gente. Vocês arrasaram. Tô mudando a educação das nossas crianças através do material de vocês. Deus abençoe. Que honra, Cássia. Fico muito feliz que a gente tá participando disso. Gente, são muitos comentários. Estou perdida aqui nos comentários. Deixa eu ver. E quem comprou todas e só faltam as que virão? Aí tem que comprar as que virão. Basicamente assim. Ai, ai. Quando elas vierem, inclusive. Porque já tivemos até pedido da Alpha 4. Gente, não tá pronta ainda. Calma. Vamos ver. Os materiais são ótimos. Quem compra só o livro B também terá acesso? Já tem o livro A. Sim, na verdade, é só o B mesmo que vai ter esses vídeos inicialmente, tá? Que é essa que eu tô lançando hoje. A pré-A, provavelmente eu farei também, mas a minha prioridade é agora para atender, né, quem já aplicou a pré-A e tá indo para a pré-B. Então, o meu foco agora dos vídeos que a gente vai disponibilizar naquela plataforma é do material novo, tá bom? Depois a gente retrocede e faz da pré-A, mas por enquanto os vídeos inicialmente serão do pré-B, para atender as mães que já estavam esperando esse material, ok? Gente, é isso. Vou sair da live porque já tá gigantesca e vou subir o material então na loja. Aí eu posto nos stories avisando que já tá disponível. O impresso, se você for usar impresso, já está disponível. E precisamos fazer o sorteio. Vou sortear 10 pessoas que deixaram o comentário lá na pré-A, tá? Vou fazer isso hoje ainda. Então, vou sair, preparar a lista lá de e-mails e volto com vocês pra gente fazer o sorteio, tá bom? Muito obrigada, né? Fazia muito tempo que eu não aparecia aqui, nem nos stories, nem live, muito menos, né? Tava com saudade já. Obrigada pela paciência de ver um material tão longo assim, tá bom? Mas fico muito feliz que vocês gostaram, foi com muito carinho, muito dedicação. Eu acho que ficou muito legal, acho que é uma das minhas favoritas. Agora, eu sempre falo isso, eu lanço uma e é a minha favorita agora. Mas enfim, é isso, gente. Um beijo pra vocês. Até mais.